Boa tarde, teacher. Ei, Amanda, como você tá? Tô bem, e você? Bem também. Descansou no feriado? Semana passada não consegui dar aula. Fiz nada, eu passei meu feriado todo no hospital. Menina, o que você teve? Pedra nos rins. Nossa, que horror. Dói demais. Mas aí, Acontece, no começo dele eu fiquei olhando os bebês da minha irmã. Porque meu cunhado passou mal e ele foi pro hospital também. ó. Aí ficou todo mundo na casa doente, então. Não, só os dois mesmo. Mas você já tá bem, já melhorou. Tô ótima, tô pronta pra próxima. Então tá bom. Tomara que não tenha mais nada. Você beba água pra não ter. Porque, nossa senhora, como dói. Ah, eu tirei meu primeiro mil semana passada, acredita? Eu ia te contar. Tirou o seu primeiro o quê? Meu primeiro mil em redação. É sério? Parabéns! Sensacional! Qual que era o tema? Acho que era alguma coisa sobre impactos ambientais. Sim, eu amo redação de ambiental. Tenho muito a reclamar sobre ambiental. Nossa, que bom, Amanda. O trabalho funciona, né? Você vai crescendo e crescendo. Mas em compensação, né, na outra semana, né, eu tirei 880, que eu esqueci duas coisas no D5, na intervenção. O que você esqueceu? O agente e o meio modo. Ah, tá, é. Aí realmente. Não, mas o agente eu não Porque às esqueci, vezes eu eu só falo muito distraída. eu não fui direto. Entendi. Eu coloquei o estado, mas, tipo, estado não é muito um agente. Isso não é muito genérico, né? Mas tá ótimo, cara. Porque mesmo no 880, ainda assim, você tá com uma média muito alta e é falta de atenção. Na hora você não vai estar. Na hora você tá 100% focada, né? Tô nada, eu tô errando muita vírgula e acentuação até agora. Eu estudo sobre e continuo errando. Fico indignada comigo mesmo. Mas eu vejo que vírgula realmente é o pesadelo de muita gente, porque é um pouco diferente, né, de como a gente fala. Aí vai confundindo. Mas isso é ler. Lendo você pega a prática de vírgula, viu? Eu leio bastante. Porque você já é bem estudada em vírgula, é lendo, eventualmente vai. Assim, um errinho ou outro não tem jeito, vai acontecer. Ninguém é perfeito, não somos máquinas. Mas para deixar perfeito é só muita leitura mesmo. E exercício, tá fazendo exercício de vírgula? Ai, eu mesmo assim eu erro ainda. Eu fico. Eu não decoro essas regrinhas de vírgula. Eu vou sempre no que eu acho que é aonde que tem. Se eu acho que tem ali, eu coloco. Se eu acho que não tem. Porque na hora eu não lembro o que é aposto. Eu esqueço o que é aposto. Mas eu acho que é uma posição mais difícil mesmo, porque ele pode parecer muitas outras coisas, principalmente complemento nominal, que não precisaria necessariamente uma vírgula. Então fica complicado. Mas é. Eu acho que esses pequenos detalhezinhos da gramática, quando a gente já está no. Que a gente já pegou o conteúdo da redação, já sabe colocar no papel bem, já sabe estruturar bem, em geral está com notas muito altas, começa a dar uma gastura que você não consegue, e comigo era crase. Eu sempre errava uma crase, sempre errava. Hoje em dia, eu tô assim, eu consigo recitar as regras de crase, esse papo, porque eu fiquei obcecada com isso durante a época do Enem. Eu ficava e ficava e ficava, e depois que aconteceu, eu errei crase na minha redação. Aí fiquei. E aí hoje eu sou maníaca da crase. Então depois você vai ficar maníaca da vírgula. Ah, talvez. Eu acho meio difícil, né? Muita regra. É, a vírgula é mais difícil que a crase, com certeza. Eu prefiro estudar matemática do que estudar vírgula. Acho mais interessante. Porque matemática eu tô bem Mas como é que perdida. você tá indo? Tá Em melhorando? matemática,
Tô perdida, tô perdida. Eu sou de biológicas e humanas. O resto, não, tô perdida. Mas não tá nem melhorando? Os seus estudos estão dando frutos. Tá tirando 1000 na redação, Olha, mas tá eu melhorando. estudo muito redação e eu estudo bastante biologia, porque eu gosto de biologia e gosto de fazer redação. Eu tenho muito repertório, então eu gosto da redação em si. Só que matemática, eu não costumo muito pegar para estudar, não, porque eu fico desanimada. Tipo, eu erro uma questão fácil, eu já desanimo. Entendi. Mas eu vou pegar bastante para estudar essa semana. É, porque agora que você já tá, ó, um mês para a prova. Pouco menos de um mês para a prova, né? Você tem que focar, porque senão. Focar agora Vou nos focar. erros. Não mais nas coisas que motivam, agora os erros. Ontem eu ia estudar matemática, mas tinha jogo do Galo, né? Aí, prioridade. É, não. Não pode abandonar as coisas boas da vida só porque está estudando por Enem. Tem umas coisas que a gente simplesmente tem que continuar fazendo. Mas, sério, foca no que tá dando pior agora. Porque como você tá no último mês e você já é uma pessoa muito motivada e que já afinou toda a parte que você é muito boa, agora, se você terminar de melhorar para você ficar, sei lá, vamos supor que você melhore 20% dos seus acertos em matemática. Como matemática é uma prova que tem um peso muito forte na nota total, você vai jogar sua nota lá para cima, porque você já vai continuar. Você não só decorou como faz uma boa redação, sabe? Você está tirando notas muito altas em redação há muito tempo. Você está chegando no seu ápice agora. Então, isso vai manter. Você vai ter uma nota em redação muito, muito, muito boa, que vai jogar sua nota lá para cima. Então, agora você precisa garantir uma nota boa em matemática para garantir que medicina vem aí, entendeu? É assim que a gente faz, ajuste fino. Nem sei se minha nota vai estar boa no dia. Tô meio, tô Você é meio nervosa? tô meio ansiosa. Eu sou muito ansiosa, eu tô com medo de no dia, sei lá, eu passar mal, alguma coisa do tipo. Porque É, esse ano eu realmente estou estudando bastante. mas o controle emocional ele é tão importante quanto o estudo, né? Como que você fica quando é prova de escola, coisa assim? Você também fica muito nervosa? Você costuma passar Eu fico mal? tranquila, tranquila. Eu fico Então, bem não vai tranquila. ser tão diferente, não, porque normalmente a gente tem uma reação um pouco parecida, só aumentada, assim. Não, é porque o Enem, quando era prova, eu estudava, tipo assim, em cima da hora. Eu pegava 2 dias e estudava nesses 2 dias. Era E assim também. tirava nota boa. No Enem não tem como você fazer isso. Definitivamente não tem como. Aqui, uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi aqueles aplicativos de meditação, sabe? Esse eu não conheço. Eu baixei Meditação um ajuda? aplicativo de meditação, chama Headspace. Vou te mandar no chat aqui. Headspace. Aí ele tem umas meditaçõezinhas de 15 minutos. E eu fazia todos os dias. Eu acho que eu fiz por umas 2 semanas antes da prova, todos os dias. 15 minutinhos, 5 minutinhos, qualquer coisa assim. Pegava a primeira meditação lá e fazia, só para acalmar e ficar concentrada. Aí no dia da prova eu fiz antes de ir, e quando eu ficava nervosa, eu parava, ficava toda reta assim na cadeira, fechava o olho, ficava respirando fundo do jeito que você faz no início da meditação para acalmar. Que aí ajuda muito, muito, muito a controlar nervosismo. É bizarro, o resultado é muito rápido. Eu amo meditação. Me ajuda pra caramba. Porque eu sou muito ansiosa também e eu tô num trabalho muito difícil, né? E aí tem sempre momentos de grandes surtos. Aí até hoje eu uso para só concentrar, ficar ali um minutinho de olho fechado, respirando fundo, acalmando meu coração. Aí quando eu volto, eu sou outra. Super focada, ajuda a lembrar, se dá branco nas coisas, ajuda muito a lembrar as coisas. Meditação é muito, muito massa. Baixa aí e vê o que você acha. Porque é real legal. Vou baixar. Tá bom. Eu acho que vai ser só nós duas aqui hoje, pelo visto. Porque 6h10 e ninguém entrou, eu dei o aviso no grupo, não dei? Não dei. Cadê, cadê, cadê? Todo dia a Laura puxa minha orelha porque eu esqueci de mandar o aviso que vai ter a monitoria. Tem que avisar, senão o povo não vem. Não, e eu sempre esqueço de avisar. Esqueço mesmo. Só que eu sou péssima com esses negócios de mensagem. Nossa Senhora.
pessoas morrem de raiva. Mas aqui, o que eu quero fazer hoje é continuar no esquema de corrigir o Enem do ano passado. Você acha que está funcionando? Você acha que está sendo bom? Dá uma olhadinha nas questões? Tá sendo ótimo. Ótimo. E aí, Wesley, tudo bem? Como você tá? A gente vai revisar as questões do Enem do ano passado, de onde a gente parou na última monitoria, que foi 2 semanas atrás. A gente estava na questão 12, então a gente vai pegar da questão 13. Fernanda também chegou. Olá, Fernanda. Olá, boa noite. Oi, boa tarde. Tudo bem? Bem e animada. Abaixo. Deixa eu ver se é só pra mim. Deixa eu abrir o chat aqui, para caso vocês falem pelo chat, eu consigo ver. Eu também sempre esqueço de olhar o chat, ignoro as pessoas sem querer. Espera aí. Prontinho. Ó, vamos lá, pessoal. Vou fazer o esquema de sempre, conversar com vocês sobre as questões, fazer com vocês, para a gente ver como é a estrutura das questões. Essas próximas questões que a gente vai ver hoje estão todas muito no escopo do qual que é a resposta mais certa, e por isso não é tão fácil de identificar o que é a resposta certa, porque tem umas respostas que estão teoricamente certas ou estão quase certas, e a gente fica com tendência a marcar elas. Então, eu estou muito feliz que essa é a sequência de questões, porque a gente vai poder olhar bem o que significa selecionar a questão mais certa, a opção mais certa na questão do Enem, que é realmente o grande difícil da interpretação de texto. Talvez na monitoria que vem, dependendo de como a gente tiver aí de acertar as questões, eu faço uma revisão de vocês mais teórica sobre a interpretação de texto, mas o que eu quero garantir mais é que vocês tenham a prática da interpretação de texto muito alinhada. Por quê? Porque a interpretação de texto, ela requer alguns passos para você compreender o significado do texto, de acordo com a intenção do autor e de acordo com a percepção social daquele texto. Então, quando você tem um texto jornalístico, um texto científico, um texto que tem menos lirismo, menos poesia, assim, menos firula, em geral, a intenção do autor e a percepção social do texto são muito parecidas. E aí fica mais fácil da gente entender qual que é a interpretação mais correta para aquele texto. Isso quando o autor é bom e escreve bem, porque se o autor escreve mal, já vai ficando mais complicado a gente compreender qual que é a interpretação correta para aquele texto, porque as palavras ficam um pouco mais confusas, e isso pode dificultar e afastar a percepção social do texto da intenção do autor. Mas quando é um texto literário, quando é uma poesia, quando é um filme mesmo, qualquer peça de arte, a interpretação de texto de acordo com a intenção do autor pode ser muito diferente da interpretação de texto de acordo com a percepção social do texto. Então, isso acaba dificultando um pouco na hora da gente fazer uma questão, para a gente entender exatamente o que é para a gente marcar. Nas questões que a gente vai ver hoje, a gente tem tanto questões com textos jornalísticos quanto com textos literários. E aí vai dar para a gente ver as diferenças do uso de palavras de cada um, para a gente ver como a nossa interpretação tem que mudar e como no literário o nosso olhar tem que ser atento de um jeito diferente do olhar jornalístico. Então, a gente vai fazer um exercício de prática disso e, se precisar, eu trago a teoria. Mas eu sinto que a prática ela é mais produtiva nesse momento, porque a gente está a um mês da prova, e eu quero garantir que vocês tenham as ferramentas mesmo para conseguir executar a tarefa que vocês têm na prova, que é interpretar a prova, entender o que a prova quer de vocês, entregar o que a prova quer. Mais importante de tudo, o primeiro passo de tudo é saber ler a questão e entender o que a questão quer de você. E isso é a interpretação de texto. Por isso tem tanta questão de interpretação de texto pura no Enem, e por isso que interpretação de texto é um tópico que a gente insiste tanto nas aulas, quanto aqui na monitoria, e quanto provavelmente ao longo de toda a escola, todas as aulas que vocês tiveram na escola e tal, a interpretação de texto sempre foi um tema muito grande por causa disso, porque ele é extremamente necessário. Mas enfim, vamos lá. A questão 13, eu vou ler o texto com vocês, depois a gente discute as opções. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Como explica o The New England Journal of Medicine, a paciente chamada Joanie Simpson tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema: cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo.
Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético transitório de parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base ventricular, de acordo com o artigo médico brasileiro, que relata o caso semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. A Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda de seu animal de estimação, um cão da raça Yorkshire Terrier. Recuperada após cerca de 1 ano, ela diz que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. O texto é da Abril Exame, que é uma revista, então é uma notícia, uma reportagem, alguma coisa assim, um texto jornalístico. A gente já sabe só pela fonte. Ok, vamos pensar sobre o que é esse texto? Esse texto conta a história de uma mulher que teve um infarto por síndrome de coração partido. Ele explica as características técnicas desse infarto e por que a mulher teve ele, falando que o cachorro dela morreu. Ok, vamos agora para a questão. Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero A. Conto, pois exibe a história de vida de Johnny Simpson. B. Depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal. C. Reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. D. Relato, pois narra um fato estressante vivido pela paciente. E. Notícia, pois divulga os fatos sobre a síndrome do coração partido. E aí, pessoal, o que vocês acham? Já temos gente falando aqui que é a C. Mais alguém quer? Peraí, só um... Wesley. Qual que você acha que é? Eu não ouvi. É uma reportagem? Professora, Da C também. Estamos unânimes na C, então. eu respondi a C, mas dessa daí tá errado. Eu tava respondendo, era do primeiro. Ah, você estava respondendo dessa outra questão É aqui? o primeiro texto que fala da mulher do coração partido. Não, sim, mas é o da mulher partido mesmo. Essa questão mesmo. Letra C, reportagem. Não, vou trocar, vou na E. Vai na E? Beleza. A resposta certa é a E, notícia. Agora vamos pensar. A recuperação do que é o texto que eu fiz no início pode ajudar muito a gente. Eu falei, ó, o texto conta o que é cardiomiopatia e depois explica por que a mulher teve a cardiomiopatia. É uma reportagem, uma notícia ou um artigo de opinião, porque está numa revista. Então, de cara, a gente já tira conto, depoimento e relato, porque tem mais informações do que isso. Agora, reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia, ou notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido. Para a gente responder essa questão, a gente precisa pensar na intenção do texto. A intenção do texto é discutir cientificamente a cardiomiopatia ou é divulgar fatos sobre a síndrome do coração partido? Uma discussão científica, uma discussão, normalmente tem mais de um ponto de vista ou mais de uma opinião sendo alegada e as duas confrontando. E aí é que a gente não tem nenhum confronto, a gente tem só um relato do que é. Então, um relato dos fatos sobre a síndrome do coração partido é mais preciso, é mais correto do que a discussão científica. O texto não quer discutir, ele quer te contar que existe. A discussão não está intrínseca, não tem nenhuma polêmica, nenhuma discordância dentro do texto. É só um fato sendo relatado e sendo explicado. Então, é uma notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido. Ah, mas eu tenho dificuldade porque eu posso pensar que discussão também é um tipo de relato. A gente usa isso no nosso dia a dia. O texto discute não sei o quê, a palestra discutiu tal assunto, o Jornal Nacional hoje discutiu tal coisa, sem realmente ter vários pontos de vista. É verdade. Então, um outro jeito que a gente pode entender isso também é interpretando o próprio formato da questão. Reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. Reportagens são textos que fazem discussões científicas? Não. Artigos científicos são textos que fazem discussões científicas. Reportagem fazem relatos mais elaborados, trazendo diversas fontes, explicando um tópico como um todo, trazendo contexto, etc. É uma notícia mais elaborada. Então, ela não é exatamente sobre discutir cientificamente. Então, se a gente tem duas coisas
que meio que tornam a ideia disso ser uma reportagem um pouco errada ou um pouco esquisita, e uma outra questão que coloca de um jeito muito mais claro notícia, porque divulga fatos, e a gente sabe que notícias divulgam fatos, e que este texto especificamente estava divulgando fatos, ela é mais certa. Então, interpretar o texto, fazendo esse resuminho na sua própria cabeça, que eu fiz no final do texto, falando, ó, esse texto fala de X, Y, Z, ajuda a gente a compreender e a interpretar melhor a questão. E aí, uma coisa que eu percebi, alguns de vocês responderam antes de eu terminar de ler. Então, já correndo na C. Isso muitas vezes pode ajudar a gente a economizar tempo quando a gente faz a prova mais devagar e precisa dessa economia de tempo. Mas isso também pode criar um viés de confirmação nosso. Se a gente sai correndo e decide que aquela é a resposta, quando a gente lê as últimas, a gente já quer uma confirmação de que aquela era a certa mesmo. E a gente vai ler as últimas com menos atenção. Isso ajuda que a gente erre. Viés de confirmação é quando você já tem uma crença, já acha que algo é verdade. Então, quando você vai ler outras informações sobre a coisa, você busca coisas que confirmam que aquilo seja verdade. Isso é um problema que o nosso cérebro tem, uma falha dele de novos aprendizados, uma dificuldade mesmo que acontece na vida real com todo mundo tem isso. E afeta muito a gente. Por isso que fake news espalha tão rápido, viés de confirmação. E aí, por causa disso, é um pouco perigosa essa estratégia de decidir que uma resposta está certa antes de ler todas as alternativas, porque o viés de confirmação pode fazer a gente ter desatenção com as opções que vêm depois da que a gente acha que está certa. Então, é bom fazer esse controle um pouquinho assim, tentar ler tudo antes de pensar, essa aqui está certa. Ou, pelo menos, tentar fazer esse controle no seu cérebro de essa parece certa, deixa eu ler as outras com mais atenção. E riscando como errada é um ótimo jeito de ganhar tempo, porque aí você não volta nela. Mas decidir que uma é certa pode ser complicado, pode trabalhar contra a gente. Beleza? Bora para a próxima. Vou tomar uma aguinha aqui. Chiquito tinha quase 30 quando conheceu Mariana num baile de casamento na Forquilha, onde moravam os parentes dele. Por lá foi ficando, remanchando. Fez mal à moça, como costumavam dizer. Tiveram que casar às pressas. Demorou uns tempos com o sogro, descombinaram. Foi só conta de colher o milho e vender. Mudou para casa do velho Chico Lourenço, seu pai. Fumaça própria só viu subir um par de anos depois, quando o pai repartiu as terras. De tão parecidos, pai e filho nunca combinaram direito. Cada qual mais topetudo. Muitas vezes, Dona Aparecida ouviu o marido reclamar da natureza forte do filho. Ela escutava com paciência e respondia de um jeito sempre igual. Quem herda não rouba. Vinha um brilho nos olhos e o velho se acalmava. Romano, O Caso de Minas, Rio de Janeiro. Então, isso é um livro de contos, provavelmente, Caso de Minas. Então, a gente está aqui diante de um texto literário. Ok, texto literário, a gente precisa entender a intenção do autor, o que ele está fazendo. E ele vai usar palavras mais indiretas. Ele não vai tentar ser tão claro, ele vai tentar falar de um jeito mais bonito, ou de um jeito que evoque imagens na nossa cabeça, em vez de falar diretamente o que ele quer dizer. Então, por exemplo, em vez de falar foi só conta de colher o milho e vender, se fosse uma reportagem, falaria de um jeito muito mais direto. Seria, brigaram e assim que acabaram as colheitas de plantação, ele saiu de casa. Então, ele vai sempre buscar um jeito de fazer isso de um jeito mais divertido para entreter o leitor. Isso que é a literatura, falar de um jeito mais bonito, mais poético. E aí, isso acaba dificultando um pouco a interpretação de texto quando a gente está tentando fazer uma prova. Então, a gente precisa ler com um pouquinho mais de atenção. Vamos fazer aquela revisão mental do que é o texto. O texto fala de um homem que conhece uma mulher, e aí ela engravida, que é o que fazer mal à moça significa. Eles casam correndo, aí ele mora um pouco com o sogro, mas eles não combinam bem, então ele volta a morar com o pai, que também não combina muito com ele. Depois de um tempo, o pai divide as terras e dá um pedaço de terra para ele, e ele sempre tem essa briga porque os dois têm muito ego. Topetudo significa ter muito ego. Mas a mãe dele sempre aponta para o pai que os dois são muito parecidos. Quem herda não rouba. Ok. Esse é o resumo do texto. Vocês entenderam isso do texto, gente? Como que foi a interpretação do texto de vocês antes da gente fazer questão? Eu entendi. Entenderam? Beleza, vamos lá.
Os ditados populares são frases de sabedoria criadas pelo povo, utilizadas em várias situações da vida. Então, qual foi o ditado popular no texto? Quem herda não rouba. Nesse texto, a personagem emprega um ditado popular com a intenção de criticar a natureza forte do filho, justificar o gênio difícil de Chiquito, legitimar o direito do filho à herança, conter o ânimo violento de Chico Lourenço ou condenar a agressividade do marido contra o filho. E aí, pessoal? Ok, temos os chutes de B. E sim, é a letra B, justificar o gênio difícil de Chiquito. A gente já sabe mais ou menos a história e a gente sabe o sentido que a mãe deu para falar disso. Um jeito que a gente pode perceber e remover opções aqui é perceber a frase que vem depois do ditado popular. Vinha um brilho nos olhos, o velho se acalmava. A reação tão positiva do pai mostra que o que ela falou não é de um jeito duro. E se não é de um jeito duro, conter o ânimo violento, condenar a agressividade e criticar a natureza forte do filho não são adequados, porque ela não está tendo uma discussão, ela não está discordando dele. Ela está só apontando uma coisa que ele não estava reparando. E aí fica sobrando legitimar o direito do filho à herança e justificar o gênio difícil de Chiquito. Mas a frase não é sobre herança, não é sobre ele ter recebido um pedaço de terra. É sobre as brigas que eles têm, porque eles são tão parecidos que nunca combinaram direito. Então, justificar o gênio difícil do Chiquito faz mais sentido porque é sobre isso o texto. O texto é sobre o tanto que ele parece com o pai e por isso os dois brigam muito. Beleza? Vamos para a próxima. Poesia em cartaz. O caminho habitual para o trabalho, aquele em que a gente já nem repara direito, pode ficar mais belo com um poema. Um projeto Um Lambe por Dia nasceu dessa intenção, trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo lambe-lambe. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão, em Belo Horizonte. Em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Assim, a cada dia um cartaz é colocado por aí, para nos lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também em nós mesmos. Texto 2. Ontem fui dormir com saudade de mim e hoje, subitamente, voltei. Vida simples do UOL, então também é uma notícia, ou reportagem, um texto jornalístico. Considerando-se a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades grandes, esse texto evidencia a disseminação da arte poética em um veículo não convencional, manutenção da expectativa das pessoas ao andarem pelas ruas, necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes, característica corriqueira do suporte lambi-lambi, muito comum nas ruas, ou exposição da beleza escondida nas esquinas da cidade de Belo Horizonte. Eu fiquei super feliz que tem Belo Horizonte no Enem. Sempre fico feliz quando Belo Horizonte está nas provas nacionais. E aí, pessoal, qual que você acha que é essa aqui? Você poderia mostrar o cartaz novamente? Aqui, o cartaz. Obrigado. Se eu diminuo assim, para vocês poderem ver mais a questão, fica ruim de ler? Ou dá ainda para ler? Pra ler, assim. Melhor, né? Eu vou de letra A. Ok. Letra A. Disseminação da arte poética em um veículo convencional. É isso mesmo a resposta, gente. Parabéns. Um veículo não convencional. Essa questão é bem mais direta. A gente tem aqui uma explicação do que é um movimento, um exemplo do movimento, e aí uma pergunta sobre a evidência que essa explicação traz
da diferença desse movimento que está acontecendo. E aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem essas 5 opções. A parece bem certa já de cara, mas quando a gente vai olhar as outras, a manutenção da expectativa não aparece no texto. A necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes é realmente uma questão que esse movimento abarca, mas a gente vai voltar nisso daqui a pouco. A característica corriqueira do suporte lambe-lambe não é tratada no texto. E a exposição da beleza escondida nas esquinas da cidade não é realmente a resposta, porque ele não está expondo a beleza que já existe, ele está criando uma nova beleza, ao adicionar o lambe-lambe. Sobre essa letra C aqui, a necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes, isso é algo que o movimento traz de positivo, mas não é o foco da reportagem, porque o foco da reportagem é o efeito que isso produz nas pessoas e na disseminação da arte. Então, quando a gente compara a A com a C, a A está mais correta, porque ela fala sobre como existe um meio não convencional de divulgação, mas ela não foca na necessidade de a gente buscar novos meios, ela foca no quão curioso é que isso está acontecendo. Então, a A está mais certa que a C, por isso vocês acertaram a letra A. Vamos lá. Questão 16. A vida, às vezes, é como um jogo brincado na rua. Estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente, não sabemos que a qualquer momento pode chegar o mais velho e avisar que a brincadeira já acabou e está na hora do jantar. A vida, afinal, acontece muito de repente. Nunca ninguém nos avisou o que era mesmo o último carnaval da Vitória. O carnaval também chegava sempre de repente. Nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo, sem nunca sabermos dos calendários de verdade. O dia da véspera do carnaval, como dizia a avó Inhé, era o dia de confusão com roupas e pinturas a serem preparadas, sonhadas e inventadas. Mas quando acontecia, era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa, deixando marcas fundas na nossa memória, que alguns chamam também de coração. Os da Minha Rua também é um livro, parece um livro literário. As significações efetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da perspectiva infantil assumida pela voz narrativa, suspensão da linearidade temporal da narração, tentativa de materializar lembranças da infância, incidência da memória sobre as imagens narradas, alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais. E aí, pessoal? Essa aqui é um pouco mais chata, porque o cara quer usar termos técnicos só para saber a capacidade de manejar vocabulário de vocês. Esse é o objetivo da questão. Então, ela ficou um pouco mais chata de ler, mas se a gente for quebrar ela, eu vou fazer ela com vocês então, já que ninguém respondeu ainda. Ó, a gente tem um texto em que o cara conta a falta de perspectiva temporal das crianças e o tanto que dias específicos relevantes, como carnaval, passam rápido, mas deixam marcas fundas na memória. Essa é a parte grande do texto. Então, ele pergunta: as significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da... E a gente tem a Amanda aqui falando que a letra E, alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais. Significações afetivas são percepções emocionais, são criações de sentido que vêm do lado emocional. É uma palavra difícil que não precisava estar aqui, engendrado muito menos, mas tudo bem. O objetivo da questão é testar vocabulários, essa é uma habilidade importante. Não sei o que significa engendrado nem significação afetiva. Pelo sentido da pergunta, dá para a gente perceber que significação afetiva seria uma marca emocional do texto. E engendrado parece presente, não parece ter nenhum significado específico. Então, vamos ver aqui. A começar pela questão que a Amanda coloca. Alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais. Ele realmente tem impressões subjetivas e relatos factuais presentes. Ao mesmo tempo em que ele conta um caso sobre a avó Inhé e o jeito que ela chamava, como era a rotina do pré-carnaval e do carnaval, ele fala sobre como aquilo emociona ele. Na letra D, nós temos a incidência da memória sobre as imagens narradas. Mas não é exatamente sobre a incidência da memória, é sobre
coisas que aconteciam e percepção temporal dele. Isso não é memória, isso é percepção. Então, um pouquinho diferente, mas não dá a ver. Tentativa de materializar lembranças da infância. Ele não está materializando, ele está só lembrando. Então, ele não precisa recuperar aquela existência e viver aquilo de novo, ele está só lembrando que era daquele jeito. Suspensão da linearidade temporal da narração. Realmente tem uma mudança temporal, mas não é da linearidade temporal. Linearidade é quando acontece em linha um fato depois do outro. Então, não é essa a questão. E a perspectiva infantil assumida pela voz da narrativa. Realmente tem uma perspectiva infantil. Eu não consigo ver nenhuma contradição a essa. Então, vamos analisar a A e a E juntas? Nós temos as significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da perspectiva infantil assumida pela voz narrativa, ou as significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais. As duas parecem certas, mas qual é o pressuposto do texto? Qual é o pressuposto da emoção do texto? Ao voltar, a gente precisa ver qual que é o foco, qual que é a mensagem que ele está tentando passar. O que é mais relevante para ele? Essa alternância entre subjetividade e fato ou a percepção infantil do tempo, da narrativa, do acontecimento? Nós temos já no início ele já remete à sensação de ser criança. E aí depois ele insiste a perspectiva temporal da criança. E no final, ele ainda está falando sobre como era essa brincadeira de criança e sobre como os dias são mágicos e como eles passam rápido ou não e marcam o coração da pessoa em uma memória. Então, existe uma alternância entre impressão subjetiva e relato factual, mas tem uma predominância muito grande da impressão subjetiva. E o texto é mais sobre a impressão do que sobre o fato. Então, como é sobre impressão, uma outra palavra para impressão é perspectiva. E a perspectiva infantil é realmente o foco desse parágrafo trazido no texto. Então, ainda que realmente tenha uma alternância entre as impressões e os fatos, o mais relevante para o texto é falar sobre essa perspectiva infantil muito curiosa de um tempo que passa num ritmo muito diferente. Então, a A está mais certa que a E. Vocês entenderam? Sim. Então, vamos fazer uma última para vocês poderem ter 20 minutinhos de intervalo aqui. Em 2000, tivemos a primeira experiência do futebol feminino em um jogo de videogame, o Mia Hamm Soccer. 12 anos depois, uma petição online pedia à EA Sports que incluísse o futebol feminino no FIFA 13. Contudo, só em 2015, com uma nova petição online que arrecadou milhares de assinaturas, tivemos o futebol feminino incluído no FIFA 16. Vendo um nicho de mercado inexplorado, a EA Sports produziu o jogo com 12 seleções femininas e o apresentou como inovação. A empresa sabe que mais de 40% dos praticantes de futebol nos Estados Unidos são meninas. Para elas, ver o futebol feminino representado em um jogo de videogame é extremamente importante. Ter o futebol feminino no FIFA 16 é um grande passo para sua popularização na luta pela igualdade de gênero, num contexto machista, sexista, misógino e homofóbico. Isso é de um site que eu não conheço, chamado Ludopédio, de 2018. Ok. Os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol ao. Ok, antes disso, vamos rever. O que o texto fala? Que demorou muitos anos entre o primeiro jogo de futebol feminino e o lançamento do FIFA 16 com times femininos, que é o jogo mais importante e que fez isso em busca da igualdade, da representatividade feminina no esporte. Beleza, então vamos lá. Os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol ao disseminarem uma modalidade promovendo a igualdade de gênero, superarem jogos mal sucedidos no mercado lançados anteriormente, inovarem a modalidade com novas ofertas de jogos ao mercado, explorarem nichos de mercado antes ignorados, produzindo mais lucro, ou reforçarem estereótipos de gênero masculino ou feminino nos esportes. Ok, o Wesley colocou A, mas alguém quer tentar também? Eu tô lendo o texto aqui porque minha internet caiu, eu tô lendo de novo. Não, beleza, vai lá.
Ok, vamos lá. Todo mundo chutando a A. Vamos começar de trás para frente, então, para a gente analisar o que vocês querem por último. Os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol ao reforçarem estereótipos de gênero masculino ou feminino. Nada sobre estereótipos e definitivamente não é bom reforçar estereótipos. Vamos não. Explorarem nichos de mercado antes ignorados, produzindo mais lucro. O texto não é realmente sobre lucro, mas ele é sobre reforçar nichos. Então ele está um pouco certo, mas não muito certo. Inovarem a modalidade com novas ofertas de jogos ao mercado. Ok, está inovando, mas não fala nada sobre qual seria a relevante função que o jogo está abordando. Mas isso é o que todo jogo quer fazer, inovar. Superarem jogos mal sucedidos no mercado lançados anteriormente. Ainda que mencionem um jogo, ninguém fala que é mal sucedido e não é realmente sobre sucesso, é sobre relevância. Então, a letra A, disseminarem uma modalidade promovendo igualdade de gênero. O final do texto é sobre igualdade de gênero e isso mostra o que é a relevante função, uma função social, sendo aí a luta contra a desigualdade de gênero. Então, a gente tem essa resposta como a mais correta. Falando um pouquinho sobre uma interpretação de texto direto assim, esse tipo de questão, quando vocês virem, vale a pena, se vocês perceberem que o texto é muito claro, o texto é jornalístico, o texto é mais curtinho, fazer elas um pouquinho mais rápido, prestando um pouquinho menos de atenção, porque, em geral, elas não vão induzir tanto ao erro. Então, se a gente vê as questões jornalísticas que a gente fez hoje, foram mais unânimes, as respostas foi mais fácil, tanto essa aqui de BH, quanto essa aqui dos jogos, a gente tem uma facilidade maior. Então, para quem tem problema com manejamento de tempo, essas são umas questões em que vale a pena a gente dar uma olhadinha mais rápida só para garantir, porque se a gente conseguir economizar tempo em alguma questão, vai ser nesse tipo de questão. As questões literárias, eu recomendo ler com bastante atenção, porque normalmente os textos dão uma induzida ao erro, você vai ter alguma alternativa que é mais dúbia, que está quase certa, e aí é um pouco mais difícil. E também, se teve dúvida, aí volta e lê com atenção, porque o risco de errar uma questão que pode ser fácil e jogar sua nota lá embaixo é grande, não vale a pena correr. Pessoal, a gente está a 1 mês da prova. Eu vou continuar focando em fazer o Enem do ano passado, porque eu sinto que o aprendizado na prática é muito relevante, mas eu vou ainda passar alguns conteúdos teóricos ao longo da monitoria para vocês. E eu queria só usar esse espaço rapidinho, 1 minutinho do tempo de vocês, para falar um pouco sobre controle emocional antes da prova. Estava conversando sobre isso com a Amanda antes da gente começar. Eu recomendei para ela um aplicativo de meditação que me ajuda muito. Mas além de aplicativo de meditação, tem muita meditação no YouTube, tem meditação nesses aplicativos de escutar música, tipo o Spotify, o Deezer e tudo. Pesquisar meditação, ou meditação para acalmar, vocês conseguem achar bastante coisa. Meditação me ajudou muito no meu controle emocional para a prova. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Levar bastante água para a prova também ajuda. Eu sei que vocês não podem levar comida. Mas tentar viver a vida o mais saudável possível nesse mês antes da prova também faz diferença. Isso é inferno, porque todo mundo sempre fala isso. A gente tá nervoso, tô com pouco tempo. Come bem, se exercite, durma bem. E muitas vezes a gente tá trabalhando, tá fazendo 1000 coisas, cuidando da casa e tal. Não dá tempo de fazer isso. Mas tentar onde dá para melhorar, já vai gerar um impacto. Ou aquela frase clássica do feito é melhor que perfeito, que é um saco de ouvir, mas que é muito verdade. Se a gente faz um pouquinho para melhorar a nossa saúde antes da prova, um pouquinho para nos acalmar antes da prova, fazer uma questão em uns 5 minutinhos que a gente teve livre ali, faz diferença, mesmo que não seja um grande impacto que vai revolucionar toda a nossa vida. É nessas pequenas coisinhas que a gente vai acumulando vários benefícios ao longo desse último mês da prova para melhorar o nosso desempenho. Eu sei que tá todo mundo cansado, que o ano tá acabando, que a gente tá exausto, que a pandemia moeu todo mundo, foi máquina de moer gente os últimos 2 anos no Brasil. Tá difícil, tá tudo caro, tá tudo desesperador. Mas nesse último mês, se der para fazer pequenas coisas para melhorar o nosso emocional, para melhorar a nossa saúde, isso gera um impacto e ajuda a gente a chegar um pouquinho mais perto do objetivo, beleza? Eu tô aqui para apoiar vocês, se vocês precisarem de ajuda, tanto em português quanto em redação, quanto também dicas sobre como estudar, se quiserem conversar, desabafar um pouquinho sobre medos da prova também. Eu confesso que eu sou muito ruim de WhatsApp, então às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, eventualmente eu chego lá. E eu realmente quero estar aqui para apoiar vocês, beleza? Então, beijos, boa semana, espero ver todo mundo semana que vem. Até mais.
Obrigado. Até mais. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Bom descanso.